Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus e todo o teu dia. O horário que você estiver assistindo o vídeo, eu quero que você seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Vamos orar juntos? Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que assiste o vídeo e pela família dela também, pedindo ao Senhor que dê a ela e à família dela graça, paz, longanimidade de vida, bondade do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja com ela agora, neste momento e sempre, e que o Senhor possa encorajá-la a seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje e sempre, no nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus te abençoe, dando-te graça. O título da nossa mensagem de hoje é: Você está a um passo do paraíso. Você está a um passo do paraíso. Glória a Deus pelo título da mensagem. Vamos ler então Êxodo capítulo 25, o versículo 10 e o versículo 16, né? Nós vamos falar algo muito atualizado, né? Mesmo falando do livro de Êxodo, nós vamos atualizar este assunto hoje. Versículo 10 diz assim: Também farão uma arca de madeira de acácia. Só esta parte do versículo 10, e vamos para o versículo 16, que diz assim: Então porás na arca o testemunho que eu te darei, né? Então, né, vocês farão uma arca de madeira de acácia. E no versículo 16 diz: Então porás, né, ou você colocará, né, Deus estava falando com Moisés, o testemunho dentro dessa arca que eu te darei. Então o testemunho ainda estava por ser dado por Deus, mas Deus já tinha falado com Moisés: este testemunho que eu vou te dar, e que, para adiantar a você, são 4 coisas, né, que Deus manda colocar dentro da arca. E ele disse: eu te darei esse testemunho, e você colocará, isso será perpetuamente lembrado. Bom, nós falamos, né, ontem sobre a forte voz de Deus a você, e você deveria ouvir essa mensagem, porque o meu intuito é falar com você sempre uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero que a palavra de Deus, por isso eu oro todas as madrugadas pedindo a Deus que nos fale, para que eu e você possamos deliciar desta palavra, possamos comer deste pão que Deus nos dá diariamente. E falamos então esse título ontem, né? A forte voz de Deus a você. E hoje o título é: Você está a um passo do paraíso, ou seja, você está bem pertinho do paraíso. Quero te lembrar que desde o princípio do livro de Gênesis, quando estávamos ensinando, nós ensinamos que Deus, com muita harmonia, né, com muita glória, Deus criou o mundo. E lá no princípio, né, quando Deus cria tudo de forma harmoniosa, tudo em paz, Ele cria também o homem perfeito. E no criar o homem perfeito, o homem sem pecado, um homem agradável, né? Ele coloca este homem no paraíso, no jardim de Deus, ali para ser cuidado. E Deus baixava todas as tardes para passear com o homem no jardim. Que maravilha, não é? Mas um pouquinho depois, o homem perverte, né, a palavra de Deus. O homem, ele desrespeita a palavra de Deus, e então ele tem que sair deste paraíso. Só que Deus não riscou seus planos. Deus, então, permite que desse homem nasça um sujeito chamado Abel, que foi sacrificado e o seu sangue foi derramado na terra. Então falamos também sobre o poder do sangue em um dos nossos estudos, e que você pode assistir, porque é muito interessante você lembrar que tudo na vida tem a marca de vida, que é o sangue. Então é muito interessante este tópico aí. Você que já visitou várias cidades também vai lembrar de uma coisa muito interessante.
Quando você entra em uma cidade organizada, você vê uma placa escrita assim: bem-vindos à cidade tal. Mas recorde uma coisa, quando você está saindo de visita desta cidade, você vê uma placa de costa a esta placa, que está escrito assim: volte sempre, que Deus te abençoe. Olha, é muito importante você pensar nisso, porque quando você entra, você tem um bem-vindo, e quando você sai, você tem um volte sempre. No paraíso de Deus também foi assim. O homem foi tirado do paraíso, mas Deus, desde o princípio da criação, o princípio já apontava para o fim, e o fim é: volte sempre, seja bem-vindo, venha de novo ao paraíso. Deus quer isso para você, e nós vamos trazer esse assunto através da arca que Deus mandou Moisés, falar com o povo, ou levar o povo a fazer essa arca de madeira de acácia. Nós falamos sobre a madeira de acácia, uma madeira resistente, uma madeira possível na época e que era para ser usada, resistente ao tempo, resistente a climas, Então nós falamos sobre isso já. Esta madeira de acácia, porventura, não simbolizaria Jesus Cristo? A humanidade de Jesus Cristo, a maneira que ele veio, mesmo vivendo no mundo dos humanos, ele tinha a sua forma resistente. Ele resistiu a todo o ataque climático espiritual que foi lá no deserto, quando o diabo tentou derrubá-lo. Ele resistiu à perseguição de Herodes, ele resistiu à perseguição dos líderes judeus, ele resistiu todo e qualquer ataque, difamação, maledicência ao seu nome. Ele resistiu tudo isso como madeira de acácia. Mas Deus falou para Moisés também: você vai cobrir esta madeira de ouro dentro e fora, no interior e no exterior. Eu disse ontem no versículo que João afirmou isso dizendo: todos nós vimos a sua glória. Ele estava humanamente no nosso meio, mas ele era revestido de glória. Essa madeira chamada acácia, e que nós agora dizemos que é o nosso Senhor Jesus, revestido de glória. E nesta arca, que é o símbolo também do nosso Senhor Jesus Cristo, seria guardado, como Deus disse a Moisés, os testemunhos que eu te darei. A nossa arca, que é Jesus Cristo, também foi dado testemunho a respeito dele. Simeão e Ana testemunharam, A Isabel testemunhou, os discípulos testemunharam, pessoas que o conheceram testemunharam. Um certo soldado que foi prendê-lo voltou sem ele, e quando perguntaram para ele: por que você não trouxe o soldado, não trouxe o homem que você foi buscar? Ele disse: ninguém jamais falou como aquele homem. Então ele era revestido de glória, ele era a glória de Deus em pessoa, no meio de nós, uma madeira de acácia, tão humano quanto nós, mas revestido da glória de Deus. E ele também trazia o testemunho. Qual era o testemunho? Na arca ficaria então um pote de ouro que ia conter o maná que desceu dos céus. Jesus é esta arca revestida de ouro que traz dentro de si o testemunho. E ele mesmo abriu a boca e disse: eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o nosso maná, ele é o nosso alimento, e ele mesmo trouxe o testemunho a nós. Ele disse: eu sou o bom pastor, e todo bom pastor tem a vara e tem o cajado, e esta vara, como diz o salmista, e esse cajado nos consola. Ele é aquele que prepara tudo para nós, ele é o testemunho de Deus, e o próprio João disse: e este é o testemunho de quem tem esta arca de Deus, quem tem o Filho
tem a vida eterna. E quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então o testemunho é para o bem e também para o mal daqueles que rejeitam, daqueles que se rebelam contra a palavra de Deus. Por isso esta mensagem é para você que quer ir para o paraíso e que está caminhando com Jesus, levando esta arca dentro de você, com Deus habitando dentro de você, porque a arca simbolizava que Deus estaria ali presente entre os querubins que guardavam a arca. E hoje nós temos como tabernáculo de Deus, como dissemos ontem e anteontem, o tabernáculo de Deus, nós temos Deus dentro em nós, manifesto dentro em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, tudo desde o princípio aponta para o fim. E o povo na sua caminhada, o povo ali na beirada do Monte Sinai, vendo a glória de Deus, estavam como nós estamos hoje também, contemplando tudo isso e vendo que Deus não riscou o plano, Deus não desistiu do plano. Desde o princípio aponta-se para o fim, desde aquele paraíso que Deus colocou o homem e que o homem perdeu o direito de viver nele, veio então esta arca de Deus para nos levar novamente ao paraíso. E ele disse, o povo daquela época caminhava no deserto, mas Jesus, quando ele aparece, a arca de Deus, ele diz, eu sou o caminho. Aquele povo vivia acreditando às vezes nas mentiras do Egito, né? De que no Egito eles eram felizes, mas Jesus aparece dizendo, além do caminho eu também sou a verdade. E aquele povo que desejou tanto morrer no deserto ou morrer lá no Egito, agora nós vemos o oposto disso, a arca de Deus, Jesus dizendo, eu também sou a vida. Então, Jesus não quer que nós pereçamos nesse deserto que estamos terminando de atravessar, chegando já no final dele, mas Jesus quer que nós tenhamos vida, não pereçamos, não morramos, não desejamos a morte aqui, porque nós temos a presença, a manifestação de Deus em nós, através do Espírito Santo do Senhor. Então eu disse a você que desde o princípio se aponta para o fim. Deus te fez com um propósito, Deus te fez com um plano eterno, Deus te fez para viver com Ele eternamente. E se você acreditar, foi o que Jesus falou, quem crê em mim terá vida eterna. Então, a promessa nunca foi banida, a promessa nunca foi riscada, a promessa nunca foi apagada. O que Deus falou, Deus tem cumprido. Olha que depois que o sangue de Abel foi derramado, Deus permitiu que nascesse Sete, o justo, um outro perfeito aqui na terra, um outro homem que adorasse a Deus. E depois que a raça ainda se perdeu, foi saindo cada um para o seu rumo, Deus vai chamar Abraão e faz promessas a Abraão. E este povo no deserto está exatamente Deus cumprindo a palavra dele a Abraão, de que ele levantaria uma nação. A palavra que Deus te deu, ele vai cumprir, porque ele não mente, ele é Deus. E se Deus prometeu a você, pode ter certeza que você dará o testemunho de que ele cumpriu, porque ele é maravilhoso. E esta arca que foi revestida de ouro, nós vemos o testemunho dela dizendo assim, preste atenção, porque você está a um passo do paraíso. Diz assim a Bíblia, aquele que foi manifestado na carne, aquele que era madeira de acácia, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito
ele foi adornado, ele foi coberto de glória. Nele estava a justificação, não era só madeira, era a glória de Deus em ouro dentro e fora. A cobertura da glória de Deus estava sobre ele. Então ele foi manifestado na carne, ele foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos. Aqueles que o conheciam na glória também o serviram aqui na terra, contemplando e sabendo que ele é Deus, que ele mesmo se tornando madeira de acácia, ele não perdeu a glória, ele não perdeu o direito de glória, o revestimento de glória. Então ele foi manifestado na carne, ele foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos e ele foi pregado entre os gentios. Este testemunho precisa ser repassado de gentio para gentio, de judeu para judeu, por mais que os judeus não acreditem ainda no Salvador e fiquem esperando o Messias. O nosso Salvador precisa ser divulgado entre as nações, ele deve ser pregado, o seu nome deve ser espalhado entre os gentios, e a promessa de Deus é que toda a terra veria a glória dele, porque a glória dele iria encher a terra como as águas cobrem o mar. Além de pregar entre os gentios, ele foi crido no mundo. A palavra dele não entrou jamais em descrédito. Sempre houve alguém que creu e alguém que irá crer no poder da palavra de Deus. Crido no mundo. E depois de crido no mundo, ele foi recebido na glória. Preste atenção, por que você está a um passo do paraíso? Eu gosto muito de numerologia e a numerologia de Deus. Nós falamos 6 coisas que aconteceu com Jesus. O madeira de acácia. Ele foi manifestado, ele foi justificado, ele foi contemplado, 3, ele foi pregado entre os gentios, 4, ele foi crido no mundo, 5 e 6, ele foi recebido na glória. E esta arca dos judeus está sumida, a nossa arca, nós sabemos onde está à direita de Deus, à destra do Pai. E esta arca que um dia disse bem-vindo, ele dirá também: vinde a mim, entre no reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Lembra agora que eu disse que o princípio aponta para o fim? Você nasceu com um propósito, e o propósito de Deus para você é viver eternamente com Deus no paraíso. Deus não baniu o homem eternamente do paraíso. Aqueles que são seus irão um dia voltar, aqueles que receberem este testemunho que está dentro da arca, que morreu, ressuscitou, foi recebido na glória, né? Ele irá voltar um dia também para nos levar. Então guarde esta poderosa palavra de Deus para você e lembre-se do título desta mensagem: você está a um passo do paraíso. Glorifique a Deus e se prepare santificando, como eu disse ontem, mandando para os céus o seu cheiro, o bom cheiro de Cristo, que é a tua adoração, no nome de Jesus. Um grande abraço meu, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, hoje e sempre, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Fique com Deus, no nome de Jesus.